Flamengo que está se movimentando muito no mercado da bola. Entre ontem e hoje, duas notícias importantes. A primeira delas, Emerson Royal. Segundo a informação que foi trazida pelo jornalista italiano Fabrício Romano, o Flamengo teria acertado a contratação do lateral direito Emerson Royal, de 26 anos, que atualmente joga no Milan. Segundo a apuração do jornalista, o time carioca atravessou a negociação em andamento do jogador com Besiktas, da Turquia, pagará 58 milhões de reais, 9 milhões de euros ao clube italiano. Essa é uma situação. E hoje, mais cedo também, a imprensa italiana publicou que o Flamengo estaria próximo também de acertar com Samuel Lino, hoje no Atlético de Madrid. Isso é uma informação que já tinha recebido por aqui também na Jovem Pan. Eu e o Mauro, a gente estava tentando apurar nas últimas horas, entre ontem e hoje. O que eu recebi é que o Samuel Lino, ele tem interesse em jogar na seleção brasileira, teria recebido investidas do futebol italiano, do futebol inglês, do futebol português, mas entende que o Flamengo é o caminho mais próximo de chegar à seleção brasileira, faltando pouco menos aí de um ano para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e no Canadá. Então, essas duas informações, Emerson Royal e Samuel Lino, nomes ligados ao Flamengo hoje, buscando reforços, o Flamengo ativo e pegando fogo no mercado da bola, Mauro César Pereira. Ainda não anunciou nenhum deles, né? Tá para fechar, né? Tem ainda o Carrascal, informação que circula hoje na imprensa da Rússia, de que, já tínhamos até falado sobre isso, que o Carrascal só vai ser liberado pelo Dinamo Moscou quando o Rubens do Atlético Mineiro estiver realmente contratado pelo time russo. Agora, o Flamengo estava ontem à noite, a informação era que estava ainda tentando, em tratativas para tentar fechar com o Emerson Royal, e o Samuel Lino virou mais um ponto esquerda, né? Está jogando mais no ataque, ele era lateral. Ele foi muito a ala no Atlético. Exato, mas agora já mais um atacante, seria aquele cara para jogar no ataque, mais um ponta, né? O Flamengo precisa também negociar jogadores, né, cara? Aí o Bolt tem que ter a capacidade de transitar no mercado, porque senão vai junto, empilhar jogadores ali da mesma função. E ele foi da base do Flamengo, foi campeão da Copinha em 2018 do Flamengo. Depois ele aparece no São Bernardo, vai para a Europa e tudo, roda, e agora estava no Atlético de Madrid. O Atlético está desfazendo seu time praticamente, né? Até o Depou está indo para os Estados Unidos jogar com o Messi. É por isso que o Saúl, por exemplo, foi parar no Flamengo. E outros jogadores aí na faixa dos 30 anos estão indo embora, estão contratando vários atletas, o Almada, inclusive, né, que foi do Botafogo. E então tem essas possibilidades aí de contratação. O Flamengo tem que correr com isso, porque ele tem agora uma sequência de jogos contra o Atlético Mineiro, Copa do Brasil. Ou seja, acho até que não deve colocar força máxima nesses jogos de Copa do Brasil, mas vai precisar de elenco, poder rodar jogadores, evidentemente. E depois tem o mais importante, Internacional, dia 13, no Maracanã, pela Libertadores. Aí joga no domingo com o Inter pelo Campeonato Brasileiro em Porto Alegre, joga na outra quarta com o Inter pela Libertadores também em Porto Alegre. Então você vai ter que levar 2 times em Porto Alegre. Mais de 2 times até. Para você ter um time na Libertadores, colocar um time competitivo minimamente contra o Inter no domingo e depois outro no jogo de volta, que é o Campeonato Brasileiro no final de semana. Então, e o Inter é a mesma coisa, só que o Inter vai estar em casa, né? Nos 2 últimos jogos. Porque é um no Rio, depois Porto Alegre e Porto Alegre. Nem sei se o Flamengo vai e volta ou se vai ficar por lá. Deve ir e voltar. Geralmente os clubes hoje fazem isso porque a estrutura que tem no seu CT sempre é muito melhor do que qualquer lugar onde fica treinando, né? Então, às vezes é melhor pegar 1h30, 2 de voo e voltar para casa do que ficar por lá numa situação de maior improviso. A não sei quando a distância é muito grande, né? Mas é isso. Vejamos aí se hoje acontece alguma coisa. O Boto muito questionado pela lentidão nas contratações, que não vai deixar de existir, porque a promessa lá atrás do presidente, de novo, né? Em campanha, as críticas eram: o Flamengo demora a contratar, a gente vai ter um outro modelo de negócios, tentar já fechar as contratações, quando abrir a janela, deixar tudo já engatilhado e tal. E há 63 dias, o Boto deu uma entrevista para a Flamengo TV dentro do gramado do Maracanã, antes de Flamengo e Botafogo da Paraíba, dizendo que as negociações estavam engatilhadas, quando abrisse a janela e tal, e não aconteceu nada até agora, né? Só o Saúl foi o único contratado, mais ninguém. E o Flamengo precisa contratar, já perdeu o Gerson, deve perder o Wesley, né? Chegou o Jorginho, é verdade, mas tem muito jogador machucado e vai ser assim, gente. Alguns clubes têm mais lesionados, outros menos, mas todo clube convive com isso. A gente pegou a reta final, vamos pegar um exemplo europeu, a reta final da Champions League, o Arsenal chegou até a semifinal, o Arsenal estava com vários jogadores machucados. O ataque inteiro prejudicado. Exato, não tinha jogador na linha de frente, cara. Perdeu os jogadores mais importantes, você tem que improvisar jogador em função.
Isso acontece no mundo inteiro. E aqui a temporada é mais puxada. Por isso que eu acho que esses jogos com o Atlético Mineiro, o Flamengo deveria... Aí de novo o BAP, você outra vez. Deveria ser uma decisão da instituição. Se a prioridade de fato é o brasileiro, deveria colocar claramente, se o Felipe Luiz quiser colocar um time mistão contra o Atlético, tudo bem. O Flamengo é o atual campeão. Não dá para abraçar o mundo com as pernas, cara. Não dá para querer ganhar tudo. Isso aí não existe. Então, se é o brasileiro prioridade... Né? Até porque na semana da Libertadores, aí não dá para colocar a Libertadores em segundo plano, né? Vai ter um jogo com o Inter em Porto Alegre pelo brasileiro. Pontos valiosos em jogo. Então você vai ter que fazer um esforço. Esses 3 jogos não vai dar para ficar revezando tanto, não. Se o Flamengo quiser revezar, tem que ser na Copa do Brasil. Estou falando em termos de planejamento. Você tem 31 Atlético, aí no domingo seguinte, Ceará, aí tem depois, não minto, domingo Atlético agora, quinta da semana que vem Atlético, primeiro, os 2 no Rio, Brasileiro e Copa do Brasil. Aí tem o Ceará em Fortaleza no fim de semana e depois o Atlético em Minas pela Copa do Brasil. Os jogos que dá para você colocar, poupar jogador, usar força máxima, pensando no brasileiro, são jogos do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Quinta e quarta, 31 e depois no dia, acho que dia 7, eu acho. E depois contra o Inter não dá para brincar, porque é jogo do brasileiro entre 2 jogos de Libertadores, uma sequência. Não tem muito o que escolher. 1 no Rio e 2 em Porto Alegre. E eles sabem disso. Nessa questão de escolhas, a Copa do Brasil acaba ficando no último degrau. Não tem como, muito fugir disso. Não tem como, não tem jeito. Isso aí. E eles disseram desde o início, a prioridade do Flamengo vai ser o brasileiro. Né? Aí até eu sempre entendi, o brasileiro em relação à Copa do Brasil, não em relação à Libertadores, né? Não é que vai abandonar a Libertadores. E eu acho até que faz sentido se priorizar o brasileiro, porque você tem um time capaz de brigar em pontos corridos, porque é o campeonato de regularidade. Se você tropeça num jogo, você se recupera. No mata-mata, não. Por exemplo, a própria conquista do Flamengo da Copa do Brasil do ano passado, ela ficou muito ameaçada contra o Corinthians aqui em São Paulo. Dominou o jogo no Rio, perdeu vários gols, ganhou só de 1-0. Aí com 27 minutos o Bruno Henrique foi expulso. Naquele momento ali, tudo indicava que o Corinthians ia conseguir o resultado que precisava. Não aconteceu, ficou 0-0. O time jogou muito bem até, né? O Felipe foi bem, montou 3 zagueiros aí e tal, linha de 5, segurou bem o Corinthians. Mas, cara, mata-mata tem isso. Uma expulsão no primeiro tempo pode mudar tudo. Pode alterar completamente. O Fluminense foi campeão de uma Libertadores, porque ele joga contra o Argentino Júnior. Ele está perdendo de 1-0 na Argentina, tomando um calor. Aí o técnico, que era o Milito, que treinou o Atlético, ele faz 3 trocas para botar o time mais no ataque. O Marcelo tinha sido expulso. Quebrou a perna. O rapaz voltou agora só a jogar, quase 2 anos depois. E o Fluminense tomando calor. O Milito põe 3 jogadores novos, descansados, tentando ampliar o placar. Tipo, agora é hora de eu atacar. Aí o goleiro sai todo atabalhoado, faz uma falta maluca e é expulso. Ficam 10 contra 10. O cara vai pro gol. Detalhe, ele não tinha mais troca para fazer, aí o cara da linha vai pro gol. Aí o Samuel Xavier chuta uma bola defensável para um goleiro profissional, o rapaz aceita o gol, 1-1. Aí chega no Maracanã, o que acontece? O goleiro, um estava suspenso, o reserva se machuca, sente no vestiário, entra um jogador de 21 anos que nunca tinha jogado no profissional e que falha no gol do Fluminense, também do Samuel Xavier. Então, assim, isso é um mata-mata. O Fluminense foi campeão, merecidamente, não estou colocando em dúvida. Lembrando assim, um detalhe, minúcias do mata-mata. Como é que Mas essa é uma situação muito excêntrica, né? Você fala, estou com o jogo na mão, vou ganhar de 2-3, eu tenho que fazer placar aqui, estou em casa. Contra o próprio Inter mesmo? Contra o Inter mesmo. Fluminense contra o Inter. O Internacional, o Valência perdendo aqueles gols. Quer dizer, o Inter teve o jogo nas mãos. Abriu vantagem para caramba no Maracanã. Isso. Era para ser goleado o Fluminense. Sim, não, o Fluminense jogou com um jogador. O Fluminense teve várias situações dramáticas e isso é mérito, né? Superou. O Fluminense estava com um jogador a menos e foi buscar o empate do Maracanã. E o Ener Valencia, quando estava 1-0 para o Inter, ele perde 2, 3 gols incríveis, né? Aí o Fluminense vai lá e vira o jogo, lá ganha o jogo. Cano e John Kennedy, né? E avança e é campeão no final. Isso é o mata-mata. Você está, às vezes... Botafogo na final com o Atlético Mineiro, jogador a menos desde o apito inicial. E foi campeão. E não ficou em nenhum momento atrás no placar. O mata-mata tem isso. Então, priorizar pontos corridos, se você tem um elenco forte, eu acho que é correto. Mas tem 2 mata-mata. Qual é mais importante? O menos importante é ficar de lado. Exatamente. Piperno, Emerson Royal e Samuel Lino, nomes ventilados aí no Flamengo, podem pintar. E o que você pensa sobre esses 2 jogadores que podem agregar ao time do Flamengo? Não, em relação ao Emerson Royal, eu acho um jogador muito bom. Ele não viveu uma grande temporada no Milan, né? Ele foi muito bem no primeiro ano de Tottenham, depois no segundo, né? Enfim, não foi tão bem, mas o time também era muito instável.
não teve aí uma grande temporada no Milan, mas eu acho jogador de bom nível e um jogador com ambição de seleção brasileira, um jogador que já atuou em seleção brasileira. Então eu acho que é uma boa reposição. E vejam só, né? Se os valores do Wesley forem esses que têm sido ventilados aí, o Flamengo vai trazer um jogador de bom nível por menos de um terço do que ele faria com a venda do Wesley. Então, eu até acho que do ponto de vista do negócio é muito bom. Agora, esse negócio de tamanho do elenco para encarar todos os desafios, primeiro que todo mundo aqui, esses grandões aqui do futebol brasileiro, eles têm que entender o seguinte: o calendário não estica e faltam só 5 meses para o final da temporada, sendo que Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, eles têm 23, 24 jogos por fazer ainda em Campeonato Brasileiro, mais Libertadores, mais Copa do Brasil, então é muita coisa. Imaginando que eles caiam até precocemente nessas Copas todas, chegando até as quartas, então eles teriam 20 e tantos jogos de Campeonato Brasileiro, mais 8 jogos de Copas. Então, a gente já está falando em 32, 33 jogos até o final do ano para 5 meses. Como é que vai encaixar tudo isso aí no calendário? É puxado. Então, claro que tem que abrir mão de alguma coisa. E vejam só, não é tirar o pé, mas simplesmente poupar jogador mesmo. Falar, olha, não dá para jogar a Copa do Brasil, por exemplo, com os 11 jogadores titulares. Então vai jogar, enfim, o fulaninho que está suspenso do Campeonato Brasileiro, aí ele pode. Ou outro que está em melhor condição física, vai. Mas assim, vou poupar 5, 6, 7 jogadores, sim. Para não acontecer, e a gente tem um exemplo muito recente disso no futebol mundial, o que houve lá com a Inter de Milão. Até abril, a Inter de Milão sonhava com a tríplice coroa. Liderava o campeonato italiano, ia fazer uma semifinal de Copa da Itália como favorito contra o Milan e estava jogando bem a Champions. Vamos fazer a tríplice coroa, que esse vai ser o grande ano. Perdeu tudo. Perde lá a semifinal para o Milan, para um arquirrival, a coisa começa a ficar tensa, o time começa a sofrer tropeço lá no campeonato italiano. Resultado. Perde a liderança, na penúltima rodada desperdiça o título em casa, no empate lá com a Lazio. Então, a tensão começa a aumentar, entra numa zona de turbulência, o time acaba degringolando geral e perde tudo. Pra ver como que é. E o Vamp tem uma atualização sobre o Emerson. O pai dele é meu amigo, né? A gente joga bola junto lá nos Operários. Acabei de mandar mensagem pra ele aqui, o Emerson tá chegando mesmo sábado. Então tá a caminho do Flamengo. Ainda falou pra mim assim, tá voltando, a caminho do Flamengo, pensando em jogar muito e voltar pra seleção. Querendo seleção brasileira. Tá aí a atualização do Vamp, então informação importante sobre o Emerson Royal. Eu falei agora com o pai dele. O pai dele, ele falou assim, posso falar com você? Pode falar que foi eu. É o pai, né? Exatamente, é o pai do Emerson Royal. Então tá aí informação importante que o nosso Vamp traz aqui no Bate Pronto. Chega no sábado, é o que traz o Vamp aqui, Emerson Royal, então a caminho de ser o reforço do Flamengo para a sequência da temporada 2025 e querendo seleção brasileira. Boninho, então, um jogador que chega com ambição de seleção brasileira, custando menos de um terço que o Flamengo pode arrecadar com a venda do Wesley. Então, até do ponto de vista de grana, é um ótimo negócio. Se você pegar a temporada passada, ano passado, ele jogou até contra a Argentina, né? Nas eliminatórias. Sim, um jogador que vinha sendo convocado. Ele jogou contra a Argentina nas eliminatórias. Acabou caindo um pouco de nível no Tottenham, mas tá aí agora. Ele acabou de falar que chega sábado. Chega sábado a informação do Vamp, voltando pro futebol brasileiro, Emerson Royal.